Olá, queridos ouvintes! Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 45 com o tema Quando Orardes. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. E quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E, quando estiverdes orando, perdoai. Era uma manhã do dia 2 de novembro do ano 2000. A bela tarefa de consolar irmãos encarnados, através da distribuição de mensagens, enaltecendo a imortalidade da alma, ali era realizado no cemitério. O trabalhador sentou-se à sombra de uma singela árvore para um breve descanso, embalado pelas belas canções dos irmãos católicos, sendo executadas no sistema de som instalado ali para a missa no turno da tarde. Cura, Senhor, onde dói, era a canção que tocava no instante em que o trabalhador lia e refletia sobre aquela mensagem que ali distribuía. Logo depois, sem pronunciar uma palavra sequer,
pensou na seguinte rogativa: ah, se pudesse divulgar essa mensagem no sistema de som, quantas pessoas seriam consoladas? No final da manhã, retornou ao seu lar para a refeição. E já na parte da tarde, voltou a realizar sua tarefa com os demais companheiros da jornada espírita. E em determinado momento, entrega uma mensagem ao proprietário do sistema de som, que lhe agradece educadamente. Após uns 15 minutos, aquele senhor solicita alguns minutos de atenção do trabalhador, que, claro, lhe atende prontamente. Aquele homem informou que estava com uma fortíssima dor de cabeça há 3 dias e que quando leu a mensagem, como que de modo assim instantâneo, toda aquela enfermidade, aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca desapareceu. E claro, pediu uma explicação sobre o significado daquela mensagem psicografada de Emmanuel através de Chico Xavier. Depois, muitíssimo emocionado, desejava de alguma maneira fazer algo por ter recebido aquela cura. E agradeceu também ao moço a explicação sobre o fenômeno da psicografia. Então, o trabalhador sugeriu, já que ele era o proprietário do sistema de som, para que ele lesse a mensagem no microfone, no que imediatamente recusou, dizendo que não entendia nada sobre o espiritismo. E quem que iria divulgar seria ele, aquele trabalhador, que ficou muito emocionado e divulgou a belíssima mensagem, consolando a muitos naquele campo santo. Mas antes ele relatou em não querer ir, mas na sua mente veio a lição do Cristo: aquele que se envergonhar de minhas palavras diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Também observou que o funcionário do sistema de som estava baixando o volume, por ele ser do segmento evangélico protestante. Mas aquele trabalhador, em seu coração, pedia também por aquele moço, onde a espiritualidade bondosa fez com que o proprietário do som imediatamente tomasse a frente do equipamento, normalizando o volume e também aquela situação um pouco constrangedora. Então, meus irmãos, vemos que cumpriu-se o pedido pelo pensamento que aquele trabalhador espírita havia solicitado pela manhã. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei, batei e abri-se-vos-á. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas o que esse fato tem a ver com a lição de hoje proposta pelo benfeitor Emmanuel? É simples, meus irmãos. Quantos entraves invisíveis aquele trabalhador não venceu orando e perdoando aqueles que tentaram colocar obstáculos? No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos em sua capa ou nas primeiras páginas que
contém os ensinamentos morais do Cristo, de acordo com a doutrina espírita, e a sua aplicação às diversas situações da vida. Quantas vezes nos deparamos com situações consideradas assim como testes, exames, e quantos de nós ainda falhamos? E dentro dessas situações está o exercício do perdão. Oramos, tomamos passes, vamos às reuniões, aos encontros, aos congressos e etc. Mas estamos vigilantes quanto ao perdão? O que pensar daquela cusparada que Chico Xavier recebeu de uma senhora que não se conformou com uma pequena mensagem ofertada a ela pelo médium mineiro? Ou daquele moço que foi envolvido pelas sombras para interromper sua existência num daqueles dias de reunião em Uberaba? Que pensar da perseguição a Divaldo Pereira Franco por 36 anos do espírito Máscara de Ferro? Dos muitos não dados à irmã Dulce por causa da obra de caridade por ela iniciada. Esses e muitos outros exemplos temos todos os dias em nosso cotidiano. Quando desejamos pensar ou agir para o bem da humanidade. Mas todos envolvidos e sintonizados na oração sincera, rogam também ao Pai Celestial o perdão àqueles ainda desobedientes para com as leis supremas do Criador. Tal qual Jesus, o Cristo, quando em rogativa ao Pai, nos seus últimos instantes de existência física no madeiro redentor, disse: Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Também, meus irmãos, encontramos aquela lição valiosíssima do Cristo, para que perdoemos as ofensas, assim que perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos. O exercício do perdão é o mais difícil, ou um dos mais difíceis, de serem vencidos pela criatura humana. O nosso Mestre nos ensina, asseverando a cada instante, dizendo: o reino dos céus é conquistado pela violência. Não existe violência maior do que vencer a si próprio. Lutar para eliminar as suas más inclinações. Pois esse é o exercício do verdadeiro espírita, consequentemente, do verdadeiro cristão. Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net.